gravar para facilitar, caso você queira, né? Depois ali escutar a aula de novo, né? Professor, Oi. fala de novo que eu só consegui colocar o fone agora. Sim, você consegue me ouvir agora? Agora sim, que antes estava Beleza. baixo. Então tá bom. Então vamos lá, agora já está gravando, né? Uma boa tarde, Lara, seja bem-vinda, né? Obrigada, boa tarde. Nós começamos nesse horário assim certinho, porque antes de você eu estava com uma outra, eu encerrei com a outra, agora chegou você, por isso tem que ser né, Tá, sim. cronometrado, mas dá tudo Isso aí. certo. Fica tranquila. Quanto à questão da outra disciplina, tá tudo certinho? Você está conseguindo fazer o PROEAD com o professor? Deu tudo certo? Até que eu tô, assim. É mais complicadinho, né? A gente fica com algumas dúvidas, mas eu tô tentando estudar no final de semana, essas coisas. Ótimo. Só fiquei meio assim, né? Que o professor falou que. Só fiquei meio assim que o professor falou assim, que é a prova e pronto. Tipo assim, não tem trabalho, não tem nada, é só a prova. Se você tirar nota baixa, você reprova de novo, não tem nem recuperação. Não tem recuperação. A prova do PROEAD, ela é assim, né? E vai 10 pontos e você tem que tirar pelo menos 7 pontos naquela prova, Uhum. né? É a média. O que acontece? A minha forma de avaliação é assim também, é uma prova que você vai ter, mas eu passo o trabalho para você exercitar. E aí eu Sim, considero a nota desse trabalho uma somatória junto com a nota da prova, entende? sim, Porque aí entendi. eu te dou ali você exercita, porque senão fica muito maçante, né? E o que eu faço? Eu divido esse encontro nosso, porque esse encontro nosso ele é 40 minutos a 1 hora. Então, esse Uhum. momento que a gente está, na verdade, nem é 1 hora, é 45 minutos a 50 minutos. Mas Sim, nós esticamos esse momento para quê? Para que eu tenha esse momento de fala com você, eu vou passar agora o uhum. conteúdo nu para que você possa, né, já ter essa prévia, e aí eu deixo os minutinhos no final para que você possa fazer atividade. Eu já até postei atividade para você lá, para você me entregar no dia 10 de novembro. Então, ou seja, você vai ter um pouquinho menos de um mês para fazer ela. Acredito que você consegue fazer ali com uma larga gordura boa de tempo, digamos assim, Uhum. né? E eu tenho certeza que vai dar tudo certo e você vai colar grau esse ano. Amém, Deus Isso quiser. aí, vai dar tudo certo. Ei, você publicou a atividade aonde? Lá no Google Class, lá na sala de aula, no Google Sala de Aula. Esse daqui que eu abro no Farese, Isso, no no Gmail Sou da Farese. Farese. Uhum. Isso mesmo, sou Farese. É isso que você abre lá. Esse eu publiquei lá agora. Uhum. Tá aparecendo para você agora a lâmina? Sim, tá. Beleza. Lara, minha querida, então nós vamos começar hoje a falar das análises de demonstrações contábeis, né? Sim. E uma coisa importante nessa análise das demonstrações contábeis é que nós vamos estudar como que nós vamos interpretar um balanço, uma DRE, uma DOA, uma DFC, né? Então, ao longo desses 4 encontros que nós teremos ali, nós vamos ter que enxugar bastante, porque o conteúdo é extenso, né? Então, nós Uhum. vamos direto ao ponto. Mas o que nós vamos estudar? A DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, a DOAR, que é a demonstração, né, de origens e aplicações de recursos, a DMPL, que é a demonstração da mutação do patrimônio líquido, a Uhum. DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, a DLPA, que é a demonstração, né, demonstração líquida do patrimônio acumulado. Então, ou seja, nós vamos estudar cada uma dessas demonstrações e como você vai conseguir fazer para você se apropriar do que elas falam. Então, ou Uhum. seja, a sequência do processo de análise, ela começa na seguinte fase. Primeiro, nós temos os fatos econômicos financeiros, que vão gerar as demonstrações financeiras. Depois que você gerou a demonstração financeira por meio dos dados, Lara, Uhum. você tem que tomar a decisão. Então, como que você toma essa decisão? Utilizando das técnicas, né, de análise de demonstração com dado. E aí nós vamos para os objetivos. Quais são os objetivos? Decisões para investimento, avaliação de valor, o valuation, gestão de um bom negócio, monitorar a concorrência, fornecedores, clientes e etc. Tomar decisões de expansão ou contratações de novos funcionários, avaliar a relação de risco e retorno e classificar o risco, também denominado na análise como rating. Então, ou seja, a análise das demonstrações é algo crucial para a contabilidade,
porque é com ela que você vai conseguir tomar uma decisão fortuita, é com ela que você vai gerar um retorno sobre algo que você deseja implementar. Então, ou seja, Lara, ela te dá um poderio econômico de decisão gigantesco. Então, por isso que eu sempre comento com os meus alunos, eu sempre reforço a prática de analisar, né? De reconhecer uma demonstração. Não é somente você olhar para um balanço e falar, eu não sei o que está sendo descrito aqui. O aluno de contabilidade, Lara, ele obrigatoriamente ele precisa saber extrair as informações das demonstrações. Nós não basta apenas aprender a fazer, nós precisamos extrair. E isso é um dos principais objetivos da análise. Então, o processo de análise, Lara, ele acontece da seguinte forma, conforme eu estou ali demonstrando para você. O evento econômico, que é o processo contábil, acontece ali o quê? O momento da construção da demonstração contábil, e logo depois vem as técnicas de análise de DC. Esse DC, Lara, é bom que você anota isso também, a demonstração contábil. Então, a técnica de análise de DC é quando você faz uma análise vertical, é quando você faz uma análise horizontal, um ROI, um ROA, um ROI, que são técnicas que vão te ajudar a tomar uma decisão, tá? Até aqui tá muito rápido, tá bacana? Não, tá bacana. Esses slides aí você vai me mandar? Já te mandei, já tá lá no seu já Class. fica junto, né? Já tá, eu já postei lá para você, já tá bonitinho lá para você depois ter acesso, tá bom? E a aula aqui, ela fica, tipo fica assim, gravada. Ela fica gravada e eu posso assistir depois, qualquer coisa? Pode assistir depois. Nossa, Isso é muito ainda. bom, né? Melhor ainda, né? Porque você pode voltar no conteúdo depois. Isso é muito bacana. Eu falo que isso foi uma das grandes melhorias que a nossa instituição fez. Ter isso gravado lá ajuda bastante o aluno, né? Nossa, e nós também, que a gente não precisa voltar naquele tema toda hora, né? Com certeza. E aí, depois que você entendeu o objetivo, aprendeu a extrair, Lara, você precisa, então, escolher uma metodologia de análise. Escolher um indicador, comparar com os padrões anos anteriores, semestres anteriores, e tomar a sua, né, ter a sua conclusão. E, por último, tomar a decisão. Sim. Então, a metodologia de análise é escolha de indicadores, comparação de padrões, diagnóstico depois que você analisou, e por último você toma a decisão. Eu compro, eu vendo, eu não compro, por que eu não compro? Você acaba tendo essas particularidades já bem administradas dentro da empresa, tá? Sim. Até aqui tá bacana? Tá bacana. Beleza. Objetos de decisão. Situação econômica, se a empresa está com uma situação positiva, negativa ou nula. O que é uma situação econômica, Lara? A situação positiva significa que a empresa comprou, vendeu, conseguiu suprir todas as necessidades financeiras dela e ela só tem uma sobrinha, tem uma gordurinha. É denominada situação positiva. Situação econômica positiva. A situação econômica negativa é quando ocorre o passivo descoberto. O que é isso? Ela comprou, vendeu, mas o que ela vendeu não foi suficiente para cobrir com as obrigações que ela tinha naquele mês. Então, esse evento, Lara, ele toma pelo nome de passivo descoberto. É quando falta alguma coisa para pagar. E a situação econômica nula é quando você comprou, vendeu durante o mês e ficou elas por elas. Tudo que você comprou e vendeu só foi suficiente para cobrir e pagar as obrigações do mês precedente que você está trabalhando. Por isso que o nome é situação nula. E aí eu venho para a situação financeira, agora sabendo o que é essa situação financeira, eu tenho que tomar essa decisão. Qual é o tipo, né? Qual é a qualidade dos meus ativos e passivos? Eu tenho mais obrigações, eu tenho mais passivos ou mais ativos? E aí é a hora que eu preciso analisar com mais cuidado, né? E aí nós vamos para o quê? Antes de você ir para uma análise, Laria, é importante que você anote isso. É interessante que a gente tenha ali o conhecimento do setor que você está analisando, que você realize uma leitura do parecer dos auditores independentes e que você faça uma padronização. Então, essa padronização das DCs, você vai padronizar conforme a Lei 11.638, de 22 de dezembro de 2007, que é a nossa lei da convergência, aonde ela faz a unificação de todas as demonstrações contábeis existentes, né, aí no globo. Não é a nível Brasil, e sim a nível globo, tá, Lara? Sim.
E as técnicas, né, que nós temos ali para fazer a nossa análise de demonstração contábil é o quê? Análise vertical e horizontal, que nós vamos ver, análise Sim. através dos índices, análise de capital de giro, índices de liquidez, análise de rentabilidade e análise de alavancagem, né? Uhum. Então, até aqui, ficou bacana? Deu para você Sim. entender o que é demonstração, quais são as técnicas e o que nós vamos trabalhar? Sim, aí depois vou até dar uma passada pro caderno, dar uma relida nesses slides. Isso mesmo, que aí você faz, né, uma síntese do que você viu até aqui, né? Uhum. Aqui, Lara, eu estou demonstrando para você quais são as demonstrações contábeis, as demonstrações financeiras que nós temos. Então, nós temos o balanço, a DRE, a DMPL, a DFC e a DVA e as notas explicativas. Essas demonstrações, elas serão utilizadas como padrão. Então, ou seja, nós vamos trabalhar essas demonstrações para o que nós chamamos de análise de DC. Então, nós vamos analisar todas elas de maneira concomitante, né? Ou seja, é importante nós sabermos, Lara, que é impossível nós tomarmos uma decisão apenas com uma demonstração contábil. É quase que impossível. Sim. Né? A gente precisa fazer análise horizontal e vertical, mas utilizando todos os indicadores. Já lembre-se disso. Não é possível tomar uma decisão analisando apenas com um tipo de indicador. É impossível. Nós precisamos ter uma gama, uma quantidade, um recurso muito maior de informações para que você, Lara, como contadora, como controladora, tome a decisão fortuita, tá? Sim. E aí, as demonstrações financeiras, motivos de reclassificações. O que seria isso? É o momento em que você está fazendo ali a análise e percebe que precisa ser corrigido ou retificado de alguma forma. A simplificação, a comparabilidade e a adequação aos objetivos de análise. As demonstrações padronizadas, né, na CVM, que é a nossa Comissão de Valores Mobiliários, elas falam o quê? Elas recebem o nome de DFP, Demonstrações Financeiras Padronizadas. Isso aí, exatamente. E no final do trimestre, o que é um trimestre, Lara? O que seria um trimestre para você? É o período, né, que a gente faz Isso na mesmo. faculdade, é um período. Isso mesmo, é um período que você tem ali de apuração. Então, lá na contabilidade financeira, o ITR, ele é chamado de informações trimestrais. Muito importante, fundamentalista, para que as empresas, para que os negócios estejam dentro do padrão. E nós, né, com a nossa política brasileira de trabalho, nós temos ali a característica, Lara, de possuir, né, ao final de cada trimestre, estabelecer uma concomitância de informações. Nós elaboramos um conjunto de informações contábeis, analisamos os pareceres e encaminhamos para a Receita Federal. Por meio de qual sistema nós fazemos isso? A gente envia por correio, por carta? Não. Nós fazemos o SPED fiscal. Você já ouviu falar do SPED fiscal? Não estou lembrada, professor. Não, né? Não. O SPED fiscal, ele é o Sistema Público de Escrituração Fiscal Brasileiro. É um programinha que você baixa gratuitamente e você preenche todas as informações que você, né, é obrigado pelo fisco, e você encaminha isso, né, transmite todo dia 20 de cada mês. Então, essa transmissão, Lara, ela acontece de maneira o quê? Espontânea, mas para a empresa ela tem um cunho obrigatório. Então, você sempre vai precisar encaminhar as demonstrações contábeis todo mês, tá? Tá. Uhum. E aí, nós temos os modelos de padronização de plano de contas, que é o quê? Financeiros, disponibilidades, mais aplicações financeiras, que são o quê? A organização dentro do balanço. Ativos circulantes, passivos circulantes, que são quadrantes, Laras, que vão o quê? Eles vão servir para que você estruture a situação da sua empresa. Como que está a situação dos ativos circulantes da Lara Lima Góes S.A.? Será que ela possui ali uma grande compatibilidade com ativos financeiros? Ela tem um recurso, né, plausível? Como que está a estruturação da Lara? Como que tá os passivos circulantes da Lara? O que seria passivos, Lara? O que você lembra de passivo? Passivo é o que da empresa?
Tá tipo o que entra e o que sai? Isso mesmo. É que eu não lembro muito bem, porque eu fui horrível nessa matéria, que foi bem no É. início bem no início que eu comecei a faculdade, eu não conversava com ninguém, tipo, tinha Aham. vergonha, as aulas já tinham começado e eu entrei depois. Ai, meu Aham. Deus, Ah, eu foi o imagino. ó. Todo começo é difícil, né, Lara? Ainda mais assim que você entra depois, né? É tão Sim. difícil, né? Aí Mas eu lembro que tinha aquelas tabelas, né, de que do que entrava, do que saía, isso passivo, mesmo. ativo, O circulante. passivo circulante, Lara, ele as obrigações de curto Uhum. prazo de uma empresa. Igualmente, o passivo não circulante são as obrigações de longo prazo das empresas. Então, anota isso, é importante que você faça uma pesquisa, uma busca sobre esse conteúdo, porque agora nós vamos falar bastante sobre passivos e ativos. É, E, eu vou né? ter que vou ter que assistir de novo a aula toda, porque eu nem estou assim escrevendo nada, não, estou prestando mais atenção mesmo, já que vai estar gravada, que aí depois eu consigo passar isso para o caderno e estudar melhor. Sim, ótimo, sem problemas. E aí, Lara, nós vamos agora começar a falar do primeiro conjuntinho de grupo de análise, que é a análise vertical. Lê para a gente ali rapidinho ali o que o slide está passando para a gente ali, fazendo favor. Sim. Análises do peso de cada conta nas demonstrações. O percentual de cada conta mostra a sua real importância no conjunto. Balanço patrimonial. Calcula-se o percentual de cada conta em relação ao total do ativo. DRE. Calcula-se o percentual de cada conta em relação às vendas líquidas. Ótimo. E é importante, Lara, que você anote isso no seu caderno. Olha que legal. Calcula-se o percentual de cada conta em relação ao total do ativo. Sim. Mas se você quiser fazer uma análise vertical olhando para o passivo, então você calcula o percentual de cada conta em relação ao total do passivo. Na Uhum. DRE, calcula-se o percentual de cada conta em relação às vendas líquidas. Por quê? Para você ter um parâmetro melhor. Lê o exemplo ali pra gente, Lara. Analisando verticalmente. Eu posso ler tudo? Pode ler tudo, fica à vontade. A análise vertical é feita a partir de um cálculo bastante simples, que deve seguir a seguinte fórmula. Esse AV é o que, gente? Análise vertical. Ah, tá. Isso É que aí. tá. Vou até Sem anotar aqui problema. para não esquecer. Você pode perguntar, filha, sem problema nenhum, tá? Fica à vontade. Aham. Anotei aqui que depois. Depois a gente esquece, né? Valor do item. Valor da base de cálculos. X100, como que eu É falo? vezes 100, é Vezes vezes 100. 100. Ah, Aham. gente do céu, eu tô muito parada. Nada, se preocupa não. Os valores são expressos em porcentagem. Para facilitar o entendimento do cálculo, vamos a um exemplo prático da aplicação dessa fórmula. Vamos tomar como exemplo uma empresa que tem um total de ativos de 1,45 milhões e quer saber qual é a parcela dos ativos circulantes dentro desse montante, sendo que eles correspondem a 580 mil. Para fazer a cálculo da análise vertical, teremos análise vertical Aham, pode falar. 580 mil dividido por 1.450.000 Isso mesmo, aham, isso mesmo. vezes 100, que é igual a 40%. Agora eu queria que você respondesse para mim. O que esse 40% para você entende? O que ele é? O que ele representa para você, Lara? 580 mil dividido por 1.400, 1.450, vezes 100 é igual a 40%. O que isso representa para você? É uma porcentagem, né? A porcentagem.
Ó, vou te explicar para você entender. Ele disse aqui que o total dos seus ativos era 1,45 milhões. Então, o Aham, total do seu ativo era 1,45 milhões. correto. Todavia, ele quer saber o quanto que os ativos circulantes correspondem do total do seu ativo. Então, ele Sim, pegou os 580 mil que era dos ativos circulantes e dividiu pelo total do seu ativo. Então, ele isso. encontrou um percentual que foi igual a 40%. 40%, correto. Então, a análise vertical, Lara, ela é o quê? É você pegar uma conta dentro do mesmo ano, dentro do mesmo período, e dividir pelo total do quadrante. Porque dessa Aham, forma, você vai encontrar o quanto ela corresponde dentro daquele montante. Por isso que ele coloca aqui, ó, é a parcela de ativos circulantes dentro desse montante, sendo que eles correspondem a 580 mil. Então, ou seja, 580 mil corresponde a 40% de 1,45 milhões. Então, uhum, dessa forma, você pode concluir que o quê? Que 40% dos ativos da empresa Lara Lima Góes SA uhum. correspondem às contas do ativo circulante. Olha que bacana. Você cria, Lara, uma estratégia, você cria uma taxonomia de dados aonde você entende que esses 40% ele é referente ao que você tem de liquidez, porque os ativos circulantes não são considerados líquidos, não são considerados, Uhum. né, letras de trabalho, letras de crédito que você pode movimentar em qualquer momento, Sim, então ele te dá esse benefício. Até aqui tá correto. bacana? Tá Sim. tranquilo? Aham. Professor, você vai frisar mais do que, assim, Como assim? nos exercícios, você vai focar mais em quê? Mais do cálculo, né? Mais nessa parte aqui do cálculo, tá vendo? Essa parte da análise vertical. Aí agora a gente vai dar uma chegadinha na análise horizontal. Mas você fala, tipo, daquelas tabelas? Você vai focar mais Isso, nessas tabelas? isso mesmo, isso mesmo. Uhum. No nosso próximo encontro, que vai ser na semana que vem, acho que é dia 20, se eu não me engano, dia É, 20 ou 20, é 20, né? Lá eu dia vou do mostrar. aniversário do meu boy. É, que chique, ó, não vai Mas faltar ele tá não, hein? longe, professor. Oi? Ele tá longe, tá lá na França. Ah, ele tá na Por França? isso que eu quero terminar isso logo. Ah, você quer ir embora pra França? Quero. Que luxo! Não sabia não que ele tinha ido pra Ele França. tá lá já faz um mês. Ai, meu Deus, o coração deve estar batendo fora da Ai, caixa, né? sim, tô doidinha pra acabar minhas coisas logo. Ai, E sua mãe vai deixar você ir, já Lara? deixou. Ela já deixou, meu É porque eu Deus. sempre quis, né? Então, É, tá certo, quando tem que é ir mesmo. assim, Vai atrás dos seus sonhos, você isso é aí. jovem, né? Você Eu não tem tô nova. raízes. Vai Não. mesmo, minha filha, vai mesmo, trabalha, ganha dinheiro, ganha Isso, euro. Você vai ser muito agora. feliz, tenho certeza. Deus vai te abençoar. Amém. Nossa, nossa. E aqui, olha, qual que é a interpretação, Lara, da análise vertical? Quanto maior, melhor. Então, como que você faz uma análise vertical de uma DRE? Lucro dividido pela receita Receita líquida líquida, vezes 100. que é o que vai Então, dar a porcentagem. exatamente, que é o que vai dar a sua porcentagem, que vai te trazer ali um resultado positivo referente àquele conteúdo. Sim. Então, assim que você faz. Analisa comigo aqui, Lara. Ó, aqui Uhum, eu tenho uma DRE, tá vendo? correto. Aqui do lado, nessa coluna aqui à direita, eu tenho aqui análise vertical e tem todos os números grifados. Uhum. Então, como que eu faço isso? Ó, acompanha ali. Eu tenho aqui o custo dos produtos vendidos, 621. 3.621.530. Para Isso. eu fazer a análise vertical, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a receita líquida, que é a venda. Receita e venda, Lara, é a mesma coisa, tá? Uhum. Então Você, você. Pode você falar. vai pegar, então, esse 4.793 dividido pelo 3.621. Ao contrário. Não? Ah, tá. Ao- Ah, é o contrário. Isso O aí. 3.621 dividido pelo 4.793 vezes 100, que vai dar a porcentagem de. Que vai Exatamente. dar esse 24 aí? Isso aí. Aí olha aqui, ó, do custo do produto vendido. Do lado dele, qual é o percentual que está lá? 75,6. Pois é, esse significa, Lara, que 75,6% da sua receita líquida corresponde a qual conta?
Ela é esse daqui, do custo de Do 3.621, né? Isso aí. Então, significa, analisando verticalmente, que 75,6%, né, da sua receita líquida corresponde aos seus custos dos Custos dos produtos produtos vendidos. vendidos. Exato. Tá vendo como é que é fácil? É É tranquilo, a não tem gente que segredo. complica, tá? É gente que Ai, complica, ai. mas é tranquilo, né? É só você ter calma, paciência, devagarinho, né? Que aí Beleza. você aprende sim. Olha, vamos lá para o fundo, lá para o lucro líquido, ó. O lucro líquido é a Sim. mesma coisa. 223.741 dividido por 4.793.123, ele vai te dar um resultado de 4,7%. Então, indica, Lara, que você tem, em relação à sua receita, às suas vendas, sobre tudo que você vendeu no período, você teve um lucro de 4,7%. 4,7%. Olha que bacana. Ok, agora nessa tabela aí, tudo que você, tipo assim, todos esses igual, o 1.171, o 223, esse lucro antes do I.R, Aham, imposto de renda. 411, eu vou tudo, tipo assim, dividir pela receita líquida, que já deu aqui Isso, em cima, que é esse valor de 4.793. isso mesmo. Dividir, né? Isso e multiplicar, né? Vezes 100. Exatamente, é isso. Sempre que Da você for porcentagem. multiplicar vezes 100, você encontra o resultado que você precisa. É isso mesmo, Então, corretíssimo, Lara. então, essa tabela que você vai dar, eu vou pegar o valor da receita líquida sempre, ele vai ser um só na tabela, né? Isso mesmo. Aí eu vou pegar um exemplo. Lucro antes do imposto de renda, né? Aham. Aí eu vou pegar 411,60 dividido por 4.793 Isso mesmo. vezes 100, que vai dar essas porcentagens. Exatamente. Já pode ir para a prova. Ó que Eu não linda. posso. Já aprendeu Ai, análise ai. vertical. Olha que coisa legal, Ô, Glória. né? Aí ela, tipo assim, ela é sempre assim, né? Você vai dar essa tabela, aí já vai estar o valor da receita líquida, eu só vou ter que botar E fazer as as análises. porcentagens. Isso aí, você vai fazer as análises. Porque essas porcentagens que você fala são denominadas as análises verticais, Uhum. Então, tá? tipo assim, você vai me dar a tabela com a receita líquida e todos esses valores que estão nessa coluna, Isso tipo mesmo. lucro antes do imposto de renda, lucro operacional, tudo. Isso mesmo. E Você eu só vou, vai ter que fazer as análises. que é a porcentagem, que eu vou ter que completar a fileira inteira, né? Exatamente. Isso mesmo. Bem Achei que estava tranquilo. pior. Não, fica tranquila. É bem tranquilo. E aí a gente já está agora se direcionando para o último tópico, que é a análise horizontal. Lê para a gente Uhum. ali, Lara, qual que é o intuito da análise horizontal. Análises das variações das contas de um período para outro. A evolução de cada conta mostra o comportamento histórico e as possíveis tendências, Exato. evoluções anuais, semestrais ou trimestrais. Então, olha só, agora a análise horizontal é diferente da vertical, Lara. Na vertical, você faz tudo dentro do mesmo período, do mesmo ano. Na horizontal, geralmente você vai comparar de um ano para o outro, né? Lê para a gente lá o exemplo, ó, analisando horizontalmente. Na análise horizontal, o objetivo é acompanhar o desempenho dos itens do balanço patrimonial de um certo período para o outro. Por exemplo, qual é a variação dos ativos totais de um ano para o outro? Se a empresa registrou um ativo total de 500 mil em ativos em um ano e no outro, esse indicador chegou a 750 mil, houve uma variação de 50%. A importância deste cálculo está nos indicativos que ele pode trazer sobre o crescimento ou redução em itens importantes a serem controlados, como valores a receber e a pagar endividamento. É, Isso mesmo. a pagar endividamento, entre outros. Para calcular a análise horizontal,
deve-se aplicar a seguinte fórmula. Isso aí. A AH, que é a análise horizontal, né? Uhum. Aí tem a porcentagem, que é igual ao valor atual do item, dividido isso? Isso mesmo, dividido. Pelo valor do item no período anterior, menos 1. Isso mesmo, menos 1. Vezes 100. Isso. Exemplo, análise horizontal, porcentagem é igual a ativos circulantes 2018 dividido por ativos circulantes 2017, menos 1 vezes 100. Aí embaixo, análise horizontal é igual a 674 tal, dividido por 579, menos 1 vezes 100, análise horizontal, aí já é a porcentagem. Esse valor que você encontrou aqui significa que os ativos, né, do ano de 2018 foram 16,31% maiores do que 2017. Tá vendo como é que é legal? Então, aqui, Lara, você vai fazer o quê? Se você está analisando a conta caixa, suponhamos, e você quer saber o quanto ela evoluiu de 2022 para 2023, você vai pegar sempre o quê? O ano vigente, 2023, e vai dividir pelo ano o ano anterior. Igual aqui, ó, 2018, vigente, dividido por 2017. Menos 1 vezes 100. É sempre o atual pelo anterior. Exatamente. Isso aí. Sempre o atual pelo anterior. Tá? E esse menos 1? O menos 1, ele existe só porque você vai transformar lá em porcentagem, né? Então, ele está ali, porque se você multiplicar por menos 1 vezes 100, ele já vai te dar um número já em percentual. Ah, tá certo. Entendeu? É só uma questão de fórmula. Né? Mas ele também vai te dar. Em questão de análise horizontal, tá bacana? Tá tranquilo? Sim. Até agora tá tudo relax? Tudo relax. Aí esse dali você não tem a tabelinha, não? Esse não tem a tabelinha, né? Porque ele, o que acontece? Quando você for fazer ele, Lara, eu vou te dar um balanço, eu não vou pedir a tabelinha, eu vou te dar um balanço, uma DRE, e você vai ter que analisar na DRE e no balanço, que é o que eu vou passar para você fazer agora. Tá? Para você fazer em casa. E aí, esses seriam os nossos tópicos de hoje. Então, agora, nós vamos exercitar. Eu vou até tirar aqui agora, deixa eu parar aqui a nossa apresentação. Lá no seu Google Class, eu já postei uma atividade. Essa atividade que está lá é uma atividade de verificação. O que você vai fazer? Ali tem um documentário que está lá. Esse documentário, aqui agora. Você tem que assistir ele com paciência, porque ele é em inglês, mas ele é legendado. O que ele fala? Ele fala do caso Heron. Quem é o caso Heron? Foi o maior escândalo americano de quebra de fraude contábeis. Então, você vai assistir esse caso Heron, e na próxima aula nós vamos debater, entendeu? Então, assim, é uma atividade de verificação. Eu quero que você assista e produza um relatório sobre o caso Heron para você debater. E eu preciso, Lara, que você levante 5 perguntas sobre esse documentário que mais chamou sua atenção, tá? E aí eu vou passar para você aqui agora, eu vou postar daqui a pouquinho a atividade para você fazer. Você vai me entregar essa atividade no dia 10 de novembro, tá? Que é uma atividade onde você vai, né, exercitar a análise horizontal e a análise vertical, tá bom? E aí você vai abrir aqui, né, ainda, tipo, vai aparecer agorinha para você. Eu só estou terminando de editar esse que tá lá para hoje, né, que eu já postei do filme, do documentário. Você vai assistir e do dia 20 você tem que estar com ele na ponta da língua para a gente fazer a nossa dinâmica, tá? Sim. E assim, é bom que você assista ele mais de uma vez, porque como ele é em inglês, então, querendo ou não, né, ele vai te dar um pouquinho de trabalho. Mas assim, eu não quero que você faça resumo da internet, né? Não precisa fazer, você pode, é uma coisa tranquila. Eu quero que você estude, que você leia sobre o assunto, tá? Tá, tranquilo. E aí eu só vou refazer isso tudo, passar os slides para o caderno. E é isso. Aí eu achei que tivesse pior, tá? Nesse nível. Ah, é? Então, você achou que tivesse pior? Como assim que a gente tivesse pior? O quê? Eu não sei se é o professor. É que eu acho que... Não sei.
Mas vai dar É, certo. não, fica tranquilo, você vai adorar a disciplina não é difícil. Eu sempre falo que a Aham, análise horizontal e a análise vertical, ela é tranquila, Lara. Só que você tem que ir devagarzinho, você entende, né? Você tem que começar aos poucos, até você conseguir se adaptar, conseguir entender como é que funciona, tá? tá. Mas Mas pode ficar aí, tranquila. mas aí é somente, tipo assim, esse assunto mesmo, né? Não, vai ter só esse assunto, né? Mas nós vamos ter ali o quê? Algum outros índices, igual índice de liquidez, índice de rentabilidade, mas todos eles têm fórmula. Então você pode Aham, sempre consultar a fórmula na prova, eu vou deixar você usar a fórmula, aham. entendeu? Pode ficar tranquila Que com aí isso eu também. tipo assim, o que você vai passar você tá, tipo, enxugando bem para Isso mesmo, poder já passar para a prova. isso Então, o mesmo. que você passar aqui é o que cai. É o que cai. Ó, acabei de postar lá o exercício para você fazer agora. Lá tem aquele que está com H, você vai fazer análise horizontal de todas as continhas do balanço. Aquele que está com análise vertical, você vai fazer de todas as continhas do balanço. Então, ali você tem total de ativo no balanço e total de passivo. Você vai fazer as análises horizontais e verticais conforme aquele exemplo que nós vimos lá no slide. Correto. Tá bem? O Se que você sentir alguma dúvida, você me manda um zap que eu olho para você. Sim. Aí o que tá aqui mesmo, o que você falou, é porque eu abri aqui agora. Aí Uhum. tá aqui aparecendo para mim, analisando a V Isso e aí. vezes H e Isso. atividade de verificação, tá correto E então, né? corretíssimo, isso mesmo. Isso mesmo. Show de Tranquilo, bola. então. É isso, É professor? isso. É isso que nós temos para hoje. Você tem alguma dúvida? Não, eu tirei todas. E qualquer dúvida que você surgir na hora de você fazer atividade, Larinha, você manda mensagem, manda WhatsApp que a gente vai te ajudando, tá bom? Tá, aí eu posso mandar, não tem problema não, né? Pode. Se eu demorar um pouquinho a responder, mas eu sempre respondo, tá bom? Pode ficar Beleza, então. tranquila. Pode Tá deixar. bem? Muito obrigada. Por nada. Uma ótima noite. Dá um abraço na Para sua você mãe. Fica com também. Deus, Pode hein? deixar. Tchau. Tchau.